militar na cidade de Lisboa. Iremos abordar, entre outros aspectos, a toponímia associada ao quartel Conde de Lima, mas também enfatizar o papel e a importância do ilustre Conde de Lima, provavelmente o estrangeiro mais influente e empolgante, marcou uma época da história militar em Portugal e, por nação, foi uma das mais marcantes e decisivas ao nível da história militar portuguesa nas últimas décadas do século XVIII, mais precisamente no período pós-terremoto de 1755. À época, governava então o Reino de Portugal o rei Dom José I, tinha como seu primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, a quem concedeu o título de Conde de Oeiras em 1759 e mais tarde o título de Marquês de Pombal. Mas afinal, quem é o famoso Conde de Lippe? Frederico Guilherme Ernesto, Conde reinante de Schaumburg-Lippe e conhecido em Portugal como Conde de Lippe, foi um notável militar e político alemão que esteve ao serviço do exército português, o qual reorganizou profundamente e comandou durante a participação portuguesa na Guerra Fantástica entre 1762 e 1763. Nasceu em Londres a 24 de janeiro de 1724, sendo neto por via bastarda de Jorge I, rei da Grã-Bretanha. Estudou em Leida e Montpellier. Esteve presente na Guerra da Sucessão da Áustria e ao serviço da Marinha Real Britânica. Trajava sempre um fato azul singelo, não distinguindo-se senão pela sua famosa cruz da Águia Negra, bordada na sua sobrecasaca. Foi considerado o melhor artilheiro de seu tempo, tendo sido nomeado General de Artilharia do Exército de Hanover em 1756. Durante a Guerra dos 7 Anos, antes de ir para Portugal, participou nas batalhas de Hastenbeck, Luttenberg e Minden, tendo dirigido os cercos de Wesel e Kassel. Nessa época, estando o Reino de Portugal livre de ameaças exteriores e com a necessidade interna de diminuir o poder do exército, o governo de Dom José I descurou completamente o aparelho militar. Os militares desabituaram-se de suportar as armas, os generais de suportar a disciplina e o poder político de suportar o exército. Na prática, não existiam forças armadas. Assim, o Conde de Lippe veio para Portugal, na sequência do Pacto de Família, quando Portugal se viu ameaçado por tropas francesas e espanholas e, então, Marquês de Pombal solicita ajuda ao seu aliado tempo, Inglaterra. O pedido era explícito na necessidade de nomear um mestre de campo general que conseguisse organizar o exército e o envio de uma vasta quantidade de equipamento e tropa. O rei de Inglaterra, Jorge II, escolheu assim Guilherme de Schaumburg-Lippe. O Conde de Lippe chegou a Lisboa em 2 de julho de 1762, fazendo-se acompanhado de vários oficiais alemães. É com o exército português, longe de estatuto de uma força armada organizada, que o Conde de Lippe, reforçado por tropas estrangeiras, vai ter de defender o território português da invasão espanhola. Verificando o estado do nosso exército, a sua preocupação imediata foi de transformar um exército praticamente inexistente numa força minimamente credível, capaz de dissuadir as intenções do inimigo. Para um homem experiente no campo de batalha e que acompanhava a evolução dos mais modernos exércitos da época, Lippe concentrou o seu primeiro esforço em disciplinar o exército. Em 1762, inicia-se então a invasão espanhola. As primeiras 5 praças caíram sem que se tivesse dado um único tiro. O Conde de Lippe, após constatar o fraco valor militar das tropas portuguesas, procurou apenas impedir que o exército espanhol não entrasse muito em território nacional. Terminada a campanha de 1762, o Conde de Oeiras não quis descurar o problema militar e, protelando a partida do Conde de Lippe, ansioso de regressar a casa, aproveitou a sua permanência para dotar o exército português de uma nova organização, assim como de uma adequada regulamentação, de modo a consolidar a disciplina das tropas e promover a sua instrução. É também este personagem ímpar da história militar portuguesa que esteve a criação do Estado-Maior do Exército, bem como a elaboração de diversos regulamentos. Deste modo, procedeu à regionalização do recrutamento. Ao nível da justiça, uma das suas principais preocupações foi a de manter a disciplina nas fileiras. Também, ao nível das promoções dos oficiais, existiram modificações substanciais, no sentido em que o Conde acabava de forma inequívoca com as promoções de favor, passando estas a fazerem-se exclusivamente por critérios de competência de mérito. Isto é, passa a ser snob por ser oficial, para a dignificação do exército, e deixa de haver oficiais só por serem nobres. Já ao nível do ensino, criou o Real Colégio dos Nobres, a 7 de março de 1761, destinado a 100 alunos com idades compreendidas entre os 7 e os 13 anos, que já soubessem ler e escrever e que ali permaneceriam em regime de internato. Para além disso, criou igualmente bibliotecas em todas as unidades militares. Segundo Lippe afirmava, a leitura serve para se formar o espírito militar e prover-se das ideias. Por ela se enriquece com as luzes e com a experiência dos outros. A par disso, reestrutura várias fortalezas e manda edificar o Forte de Graças em Elba, e elabora novos manuais, de entre os quais se destaca o regulamento para o exército e a disciplina dos regimentos de infantaria dos exércitos de Sua Majestade o Conde Reinante de Schaumburg-Lippe, Marechal-General, publicado em 1763.
Um outro aspecto relevante da organização verificou-se ao nível dos uniformes. Foi publicado o primeiro regulamento de uniformes que, com poucas alterações, durou até o ano de 1806. Em termos de organização, para o Conde de Lippe criar um corpo militar ultrapassando o bando foi sua preocupação fundamental. É talvez no domínio da artilharia que se vá dar o maior salto técnico na transformação do Conde de Lippe, uma vez que a ele se deve a criação da moderna artilharia. Um dos ramos do serviço militar que igualmente mereceu a atenção do Marechal-General foi o do levantamento de plantas e de cartas militares de várias regiões do país. Na manhã do dia 20 de setembro de 1764, o Conde de Lippe embarcou num paquete inglês para regressar ao seu estado em guerras germânicas. Apesar do distanciamento físico, o Marechal-General não perdeu o seu lugar no exército português. O rei Dom José I determinou que o Conde de Lippe, mesmo ausente, conservasse o comando deste. Em suma, o legado do Conde de Lippe não se resume apenas a livros e a documentos que podemos ler em transcrições ou que repousam tranquilamente na poeira dos arquivos ou em bibliotecas. O seu legado está também representado através do património material militar que deixou no nosso país, de onde podemos destacar o quartel Conde de Lippe, situado na Calçada da Ajuda, em Lisboa, e junto à chamada Travessa dos Quartéis. A Travessa de Trás dos Quartéis foi atribuída no ano de 1919 pelo edital municipal de 18 de julho. No então novo arruamento passou a fazer a Rua das Amoreiras comunicar com a Rua de Trás dos Quartéis. Por sua vez, a Rua de Trás dos Quartéis foi atribuída 3 anos antes pelo edital municipal de 26 de setembro de 1916. Todavia, no ano de 1972, foi unida à rua junto do quartel, passando a constituir um único arruamento, com a denominação que mantém na atualidade, Rua General José Paulo Fernandes. Tal como a Rua dos Quartéis, que ainda hoje existe na Ajuda, todos estes topónimos da freguesia referenciam a proximidade aos quartéis ali sediados, e na Travessa de Trás dos Quartéis, os que estão em causa são o quartel do Regimento de Infantaria do Conde de Lippe, datado de 1763, objeto do nosso estudo, e o quartel de Infantaria e Cavalaria do Regimento de Lanceiros, de Dona Maria II, de 1791. O Regimento de Infantaria do Conde de Lippe deve o seu nome ao decreto de 10 de maio de 1763, em homenagem ao Conde de Lippe, em virtude da forma meritória como organizou o exército português, sendo seu marechal, bem como comandante das forças anglo-saxónicas na campanha de 1762 contra os espanhóis e franceses, no último ano da Guerra dos 7 Anos. O quartel Conde de Lippe foi mandado construir na segunda metade do século XVIII, especialmente para aquartelar o Regimento de Infantaria I, comandado pelo Conde de Lippe. Em 10 de 5 de 1763 é criado o Regimento de Infantaria de La Lippe, instalado no quartel de Belém na Ajuda. Em 19 de 5 de 1806, o Regimento de Infantaria de La Lippe passou a designar-se pelo Regimento de Infantaria número 1. Em 1856, o Regimento de Cavalaria número 1 toma conta do quartel do Regimento de Infantaria número 1. Em 1866, o Regimento de Infantaria número 1 volta às antigas instalações. Em 14 de 8 de 1955, o Regimento de Infantaria é transferido definitivamente para um novo quartel na Amadora. Em 1958, o quartel de Belém Ajuda é cedido ao batalhão de metralhadoras número 1. Em 1960 é criado o Depósito Geral de Adidos que ocupa este quartel no dia 16 de maio de 1978. Em 1 de 7 de 1978 é criado o Batalhão do Serviço Geral do Exército que passa a ocupar o quartel do Conde de Lippe. Em 1 de 9 de 1993 é criado o Centro de Classificação e Seleção de Lisboa, que ocupa o quartel do Conde de Lippe depois das obras de adaptação e remodelação, realizadas pelo Serviço de Fortificações e Obras do Exército, com total respeito pela traça das construções iniciais do aquartelamento. Desde o ano de 2016, este quartel passou a estar ocupado pela Unidade de Segurança e Honras de Estado da Guarda Nacional Republicana. A entrada principal deste quartel é composta por 2 torreões martelianos, um de cada lado do portão, e no cimo do qual podemos encontrar, em grande destaque, o brasão do rei Dom José I. Apresenta uma planta pentagonal e é composto por uma grande praça de armas que se encontra rodeada pelos vários edifícios que o compõem. O pentágono alude à forma característica dos edifícios e parada do quartel Conde de Lippe, onde durante mais de um século estiveram aquartelados os regimentos de Lippe e de Infantaria número 1, e cujo terreno foi oferecido pelo próprio Conde de Lippe. Podemos assim afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que o Conde de Lippe constitui o exemplo máximo do profissionalismo e da transcendência da missão de defesa do nosso país, podendo, no nosso ponto de vista, ser considerado como o grande arquiteto, o grande estratega do exército português.